Nós queremos ler aqui um cântico de confiança na proteção divina, que é o título que tem do capítulo 26 do livro do profeta Isaías, e o versículo é o versículo de número 3, que eu quero ler com você. Diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém? Eu quero falar um pouquinho hoje com você sobre o propósito firme. Vocês sabem que uma das coisas que é muito difícil para Deus é lidar com a nossa inconstância. É aquela questão de que quando você se sente bem, você está firme, outra hora você não está tão bem, você relaxa um pouco esse envolvimento. E às vezes você se apega em motivadores para poder permanecer bem na presença de Deus. Tem algumas pessoas que só permanecem bem na presença de Deus quando estão enfrentando dificuldade ou passando prova. Quando ele está na prova, ele ora mais, ele busca mais, ele vai para a igreja mais insistentemente. E tudo ele começa a fazer um pouquinho mais porque ele tem somente a intenção de resolver aquilo que o incomoda. E muitas vezes, depois que ele resolve aquilo, ele começa novamente a reachar e a se distanciar e simplesmente a perder exatamente essa firmeza de alguém que realmente está convicto na presença de Deus. Às vezes nos falta isso. Isso é uma das coisas muito difíceis para Deus. Por quê? Porque toda vez que Deus chama você para poder servi-lo, ele começa a fazer uma obra na sua vida. E eu digo a você que a obra de Deus, ela não acontece de uma hora para outra, dele chegar e pegar um homem, vamos fazer uma comparação, de 40 anos, que tenha vivido uma vida totalmente desregrada, totalmente distante de Deus, sem limites em termos espirituais da sua própria vida, e de repente essa pessoa vem e conhece a Deus, e quando conhece a Deus, começa a segui-lo. Não podemos afirmar que imediatamente tudo vai mudar na vida dele ou que ele vai mudar completamente, que uma série de coisas que fazem parte da sua própria vida, os vícios de linguagem, os vícios comportamentais e tantas outras coisas, que são coisas que vão sair da vida dele assim, como que num ato de mágica. Não. Deus vai começar a trabalhar na vida dele. Trabalhar na consciência, trabalhar no entendimento, vai renovar a mente, é o que diz a própria palavra de Deus. E com o passar do tempo, a pessoa vai sendo trabalhada e ele vai melhorando paulatinamente dentro de um trabalho que Deus começa a fazer para poder o quê? Para poder arrancar os vícios de um homem que 40 anos viveu num certo tipo de comportamento, envolvido com um certo tipo de vida, que Deus então vai poder trabalhar para poder realmente libertá-lo. Vai chegar alguns momentos que ele vai entrar em lutas, vai chegar alguns momentos que ele vai simplesmente achar que não vai conseguir e Deus vai estar ali exatamente trabalhando na vida dele. Vocês lembram muito bem do apóstolo São Pedro? Quando Jesus começou a contactar com ele, que foi e realmente o chamou para uma nova vida, que o escolheu para que ele fosse pescador de homem e deixasse de ser pescador de peixe, a mudança do apóstolo São Pedro não aconteceu imediatamente. Ele não teve uma mudança imediata. Jesus foi trabalhando na vida dele e foram 3 anos e meio só que nós temos conhecimento de trabalho de Deus na vida dele para ir mudando. E chegou um momento que ele já acompanhava Jesus há mais de ano, que Jesus chegou realmente a reconhecer e a falar que ele não era convertido, que precisava nele, de fato, se concluir a conversão, porque essa conversão não tinha se concluído ainda na vida dele. Ele era um homem temperamental. Ele era um homem que ainda tinha problema com seus amigos a ponto de achar que ele era melhor do que os demais companheiros que ele tinha. Ele era um homem que tinha um comportamento extremamente explosivo e uma série de coisas que precisava ser mudado, que Jesus sabia que no momento certo tudo aquilo seria resolvido. Tanto é verdade que Jesus, de uma certa feita, falou para ele, para São Pedro, dizendo: olha, Pedro, Satanás pediu para cirandar contigo, para brincar com você.
Mas eu por 3 vezes orei ao Pai para que Ele não permitisse, porque você não tem condições de suportar. Então eu pedi ao Pai que não deixasse essa prova para você. Quando o diabo pede para se andar com alguém, é porque ele encontra tanta brecha na vida da pessoa, que no entendimento dele, ele acha que aquela pessoa pertence a ele e ele questiona exatamente o fato de poder tomar conta daquela vida, simplesmente porque ela consegue, nas suas ações e atitudes, agradar mais a ele do que a Deus. E Jesus disse, não, nem vou deixar, porque você não tem condições de resistir nada, falou Jesus. A prova é que ele chegou a negar Jesus e uma série de coisas aconteceu que provava então que ele estava naquele processo, naquela fase de mudança, onde as mudanças precisavam acontecer na vida dele e Jesus Cristo estava esperando que essa obra fosse concluída na vida dele. Talvez Deus esteja trabalhando na sua vida e você precisa ter propósito firme, por quê? Porque ele precisa terminar aquilo que ele começou. Uma obra ele já começou, mas ele precisa concluir aquilo que ele está fazendo na sua própria vida. E aí que entra a necessidade de propósito firme, que diz a palavra de Deus que o Senhor conserva em perfeita paz aquele que tem o propósito firme. Mas tem pessoas que às vezes não conseguem ter essa postura firme, esse propósito firme, e vão perdendo a bênção de Deus, vão perdendo a conclusão de coisas que Deus precisa concluir na vida da pessoa, unicamente porque ele não consegue se definir, não consegue se resolver espiritualmente. Ora ele está com Deus, ora não está mais, ora ele está com a fé firme no Senhor Jesus, outro momento ele está completamente abalado e chega aqueles que se afastam. E existem pessoas que mantêm no seu relacionamento com Deus um ciclo de ir e voltar, de ir e voltar, de ir e voltar, ora tá, ora sai. E tudo isso é tão ruim, por quê? Porque Deus nunca consegue concluir a obra na vida dessa pessoa. Quando Deus está concluindo, a pessoa vai embora. E quando a pessoa vai embora, quando volta, Deus tem que começar novamente. E essa questão de sair, de ir embora, é uma coisa muito preocupante em termos espirituais. Primeiro porque se você já tomou uma decisão com Deus e você é de Deus, existe um texto na palavra de Deus, se não me falha a memória, lá numa das epístolas do apóstolo de São Pedro, que diz o seguinte, que é melhor você não conhecer do que conhecer e depois voltar para trás, pular fora. E a colocação falada pelo apóstolo São Pedro, ela é muito pesada até, porque ele diz que quando você está firme com Deus, que você precisa manter esse propósito firme, mas que de repente você relaxa no propósito e volta, para trás. Desculpe aí essa colocação, voltar para trás, que claro é para trás. Mas veja a mesma coisa, mas que você retrocede. O que acontece simplesmente, sabe o que é? Que diz a palavra de Deus que você se torna, segundo a colocação do apóstolo São Pedro, que nem a porca lavada, que depois de lavada volta para a lama, que nem o cachorro que volta ao seu próprio vômito. Isso é uma palavra tão dura, mas é a forma que Pedro encontrou para poder classificar a nossa condição quando nós estamos com Deus e que de repente retrocedemos, vamos para trás depois de termos conhecido a verdade. E às vezes Deus não consegue completar nada na vida da pessoa. Por quê? Porque o propósito de Deus é levar você à condição de varão perfeito. Mas isso é uma obra de Deus, é um trabalho que vai sendo feito pelo próprio Deus. E às vezes Deus não consegue amadurecer você no seu relacionamento com Ele. O seu relacionamento com Jesus não consegue amadurecer. Passa ano e entra ano por conta das suas idas e vindas. Você sempre está menino na fé, se mantendo no leite, não consegue se firmar, não consegue crescer na presença de Deus, porque você não tem propósito firme, você não consegue se manter, e esse seu posicionamento é um posicionamento que impede você de receber muitas bênçãos de Deus, que vão se confirmando com o passar do tempo, se concluindo e, consequentemente, bênçãos que vão ser realmente dadas a você, na medida que você vai se firmando na presença de Deus. Falta de propósito firme. Falou o profeta Isaías, que o Senhor conserva em perfeita paz aquele que tem firmeza, que sabe o que quer, que se define, que se resolve com Deus e que evita uma vida
levada por qualquer vento de doutrina ou de ensinamento ou de qualquer pessoa que chega e que inventa ou que cria uma história exatamente para poder fragilizá-lo diante de Deus. Então eu falo com você que Jesus pede exatamente essa firmeza, o próprio Deus pede essa firmeza para você, para tentar conscientizar você o seguinte, que dentro dessa situação de envolvimento com Deus, muita coisa acontece ao longo da sua vida espiritual. Vão acontecer coisas para decepcionar você, vão acontecer coisas para enfraquecer você, alguém vem e machuca você, alguém trata mal você, às vezes até dentro da igreja, para criar uma situação de afastamento, mas é preciso que você amadureça e entenda que todas essas investidas para te entristecer, para te machucar, para te magoar, são sem dúvida artimanhas malignas que você tem que ter a percepção e a sabedoria para poder simplesmente fazer a leitura correta dessas coisas. Porque no momento que você procura Deus, Satanás vai trabalhar para que você nunca fique firme. Ele vai usar tudo que puder usar para tentar desanimar você, para tentar tirar você, para tentar afastar você, porque esse é o principal objetivo dele. Mas você precisa ter uma consciência de servo de Deus maduro. Maduro, sim. Aquela consciência que você, que eu, que nós então precisamos ter. E a consciência é essa, que nós não servimos a homens, não servimos a ninguém, a não ser o próprio Deus, e nós temos então que termos essa consciência, que qualquer homem pode decepcionar você, qualquer pessoa pode decepcionar você, até as pessoas da sua família podem decepcionar você, mas você tem que ter a consciência que você serve a Jesus, que você segue a Jesus Cristo e serve a Ele, e que Ele nunca vai te decepcionar. Ainda que todo mundo te decepcione, como diz a palavra de Deus, teu pai pode te largar, tua mãe pode te abandonar, mas a palavra diz que o teu Deus nunca te abandona. Então, às vezes, essa falta que nós lemos no primeiro texto de posicionamento, de propósito firme, é que faz com que a nossa vida seja tão desprovida das maiores bênçãos de Deus. Porque existem bênçãos de Deus que estão reservadas para aqueles que vão amadurecendo na presença de Deus. E esse amadurecimento é possível com a permanência. Na medida em que você permanece, que você tem propósito firme de servir a Deus, de observar os seus ensinamentos, isso aí provoca bênçãos de Deus. Faz com que em cada etapa, em cada fase que você consegue manter esse propósito firme e essa firmeza diante de Deus, isso faz com que você deixe de ser alguém que busque bênção e se torne sim um abençoador, porque há um processo de crescimento e de amadurecimento na sua própria vida quando você tem propósito firme, quando você permanece firme. Veja bem o que diz aqui a palavra de Deus, para vocês verem como essa questão de permanência ela é muito interessante. Vamos ler mais um texto? O livro de Salmos, do capítulo 92. Do versículo 12. Salmo 92, 12 diz uma coisa interessante. Diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira. Quem é o justo? O justo é você e eu, nós que somos justificados por Deus no sangue de Jesus. Florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Olha só. Plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios, nos lugares privativos de Deus, nos átrios do nosso Deus. E quando a pessoa se planta, que tem propósito firme, que se planta na casa de Deus, diz aqui o Salmo 92, pessoas plantadas, aqueles que ninguém consegue tirar, nada tira ele da casa de Deus, nada. Nem a Covid, nem aquela pessoa que tenta tratá-lo mal, nem aquela pessoa que tenta rejeitá-lo, nem aquela pessoa que lhe olha feio. Ninguém consegue tirá-lo da casa de Deus porque ele está plantado ali. Sabe o que diz a palavra? Que essas pessoas que estão plantadas na casa do Senhor vão florescer nos átrios do nosso Deus e eles vão ser tão
frutífero, porque até na velhice, diz aqui o versículo 14 do Salmo 92, que na velhice ainda darão frutos, diz a palavra de Deus. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Vejam bem, para anunciar que o Senhor é reto. Quando você tem esse posicionamento de firmeza servindo a Deus, é determinante para o seu amadurecimento. Eu digo assim para você porque você que vai à igreja, que tem que estar plantado na casa de Deus, que pode dizer assim, mas eu não vou lá, não consigo me firmar na casa de Deus, não consigo me plantar, porque fulano não gosta de mim, porque Beltrano me olha de um jeito, porque fulano me rejeita. Problema do fulano. Você tem que ir para a casa de Deus para servir a Deus. Lembre-se de Jesus. Quando você lê a Bíblia, você percebe que Jesus Cristo ia para o templo desde criança. Uma vez os seus pais o perderam, deixaram ele em Jerusalém, foram embora em viagem, já estavam chegando em casa quando tiveram que voltar para apanhá-lo, porque ele amava estar na casa de Deus, falando com as pessoas dentro da casa de Deus, é o que diz a Bíblia. E perceba ele depois que ele cresceu. Toda a festa judaica ele estava lá. Todo sábado ele estava na sinagoga. Ele não se privava o direito de ir para o templo. Não é isso que diz a Bíblia? Leia lá que você vai ver. Sempre na sinagoga, sempre nas festas judaicas, sempre no templo. Foi lá no templo que ele colocou um monte de gente para correr. Foi lá no templo que ele sentou do lado do gasofilácio para ver as pessoas que davam oferta, diz a palavra de Deus. Foi quando ele olhou e disse que uma mulher que deu mais ou menos em torno de 25 centavos de dólar tinha dado mais do que todo mundo, porque ela deu tudo que tinha. Esses outros tinham dado quantia maior, davam porque estava sobrando, mas ela não. Deu 25 centavos, mas era tudo que ela tinha. Foi lá que ele observava essas coisas e sempre ele estava no templo percebendo tudo. Ele poderia dizer assim, o que é que eu vou fazer no templo? Eu sou Deus. O que é que eu vou fazer no templo? Ninguém gosta de mim lá. Ninguém gostava de Jesus, da liderança, porque tinha inveja dele. As pessoas tentavam sempre fazer pegadinha para ele quando ele chegava. Os líderes religiosos olhavam ele atravessado, olhavam ele com despeito, eram cheios de crítica com respeito a ele, mas mesmo assim ele ia para o templo. Ele poderia dizer, não vou porque o pessoal da liderança não gosta de mim, todo mundo lá é corrupto, e todo mundo era corrupto, estava todo mundo corrompido pelo governo de Roma. Vocês estão entendendo? Mas mesmo assim ele ia. Por que ele ia? Se nem bem-vindo ele era por aquela liderança do templo. Por quê? Porque ele ia para adorar o Pai. É isso que você tem que pensar da mesma forma. E você vê que o Salmo 92 fala aqui que quando você se planta na casa de Deus, você fica velhinho dando fruto, você cresce, você amadurece, você cresce que nem a palmeira de 38 metros, que nem um cedro do Líbano, que crescia até 40 metros, fazendo exatamente uma comparação, que você plantado, você cresce. Mas se você não consegue se plantar, uma hora se planta, uma hora sai, toda vez que você volta, você tem que experimentar o processo de crescimento, e esse crescimento nunca acontece porque você não se planta ali na casa de Deus. Nós lemos no começo, o primeiro verso, que dizia propósito firme. Exatamente isso. Propósito firme. Foi o que nós lemos no primeiro verso da nossa leitura de hoje, que foi exatamente no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, do versículo 3, que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, confia em Deus. Né? Propósito firme é sempre assim. Deus só quer uma coisa, que você tenha firmeza. Jesus só quer uma coisa, que você permaneça firme. Você que não consegue ficar firme em nada. Nem na casa de Deus você consegue ficar firme. Nem na presença de Deus você consegue ficar firme. A sua vida se torna uma vida assim, tudo fica pela metade, nada se conclui, nada se define. Você começa as coisas e não termina, e você transfere isso até para a sua vida espiritual e para o seu relacionamento com Deus. O que vai acontecer é que você nunca vai concluir nada e nunca vai chegar a lugar nenhum. Por isso que Jesus Cristo, falando com seus discípulos, com um grupo de pessoas,
Ele disse essas palavras que estão em João, capítulo 14, versículo 7. O capítulo 15, versículo 7 do Evangelho de São João. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, disse Jesus. Pedindo o quê? Para você só permanecer firme. Para que Deus possa concluir a obra que Ele começou na tua vida. Para que você possa pedir o que você quer e Ele poder responder pelo fato, então, de você estar ali esperando cada etapa da tua vida espiritual ser concluída para você chegar nas grandes coisas que Deus tem para aqueles que permanecem firmes. Então, lembre-se, propósito firme. Permaneça firme. Porque isso vai garantir para você muitas bênçãos. E o não permanecer firme o coloca naquela comparação anterior. E além de ser arriscado, muito arriscado, é que quando você realmente resolve relaxar, você que foi liberto por Jesus, que Jesus tirou muita coisa ruim da sua vida, e você de repente, em vez de permanecer firme, não fica firme, quando você realmente sai, a Bíblia diz que existem 7 espíritos que voltam para tentar ocupar o lugar de onde eles saíram, falou o Senhor Jesus Cristo. Então é preciso nós analisarmos muito bem isso aí e mantermos firmeza, porque Deus tem muita coisa para concluir na nossa vida e tem muita coisa para fazer na nossa vida. Mas para que Ele possa fazer, os nossos propósitos com Deus devem, então, serem firmes para que Deus possa concluir na tua vida aquilo que Ele já começou. Pensa nisso e que Deus te abençoe, que Deus te ajude e te fortaleça e cuide de você. No nome de Jesus. Amém?